Se você pensa que o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, era irrepreensível e irrepreensível, você está completamente enganado. Davi, o pastor que se tornou rei, aquele que derrotou os gigantes e uniu Israel, também cometeu pecados gravíssimos que deixaram marcas profundas em sua vida e sua família caiu em tentativas que levaram ao adultério. Porém, Davi se envolveu em intrigas, que terá consequências devastadoras, e embora ele tenha caído em si e Deus o tenha perdoado, a profecia sobre ele era irreconciliável. A espada nunca sairá de sua casa de Davi. Então convido você a se inscrever no canal e vamos passar para o vídeo. A história do pecado de Davi com Batseba chega em um momento de aparente calma para o reino de Israel, mas rapidamente se transforma em uma das histórias mais trágicas e significativas do Escrituras no livro de Samuel 11 capítulo 2. Davi, o grande de Israel, o rei, decide ficar em Jerusalém, escondita em Jerusalém, mas sob a liderança de Joabe, luta contra Amonites. Esta decisão inusitada sinaliza seu desligamento de seu papel de líder e protetor de Israel, pois Davi está no campo de batalha de onde tem uma vista privilegiada da cidade e o vê sendo banhado por Batseba, uma mulher de extraordinária beleza. O desejo de Davi é imediato e sem hesitar ele envia servos para investigar a identidade do Descoposque. Quando do arroz um desses bravos guerreiros, Davi ainda decide trazê-la para seu palácio. A Bíblia afirma de forma simples e precisa como Davi inveja as pessoas para levá-la. Até que ele dormiram com seu 2 Samuel OR 11. O início de uma série de ochos trágicos logo após Batseba informar a Davi que está grávida. O rei, em vez de expiar seu erro, tenta esconder seu pecado por vários meios, traz de volta Uri. A batalha é fingida, mas a intenção é garantir que ele passe a noite com sua esposa Batseba para esconder a gravidez. Mas Uri, um homem honesto e leal, se recusa a voltar para casa quando seus companheiros estão no campo de batalha e 12 mentele, Aso. Os planos de David provam que o seu plano original falhou. David toma medidas ainda mais drásticas, escrevendo uma carta a Joabe ordenando que Uri seja colocado na frente onde a luta é mais intensa, e que os soldados torturam David com uma carta fatal para o próprio Uri, que a leva ao campo de batalha, sem saber que ela acarreta sua própria sentença de morte. O plano de David está acontecendo realidade e Uri morre em batalha após um período de luto quando David leva Batseba para sua esposa e ela lhe dá um filho. Brevemente David parece continuar a esconder seu pecado eterno. Deus vê tudo e envia com Proton conta a David a parábola do homem rico que em vez de matar uma de suas próprias ovelhas, roubou a única ovelha do pobre para preparar comida para seu visitante. Ao ouvir isso, Davi fica furioso com este memorial e injustiça de clã e antes que Natã pronuncie as palavras que expõem completamente o pecado de Davi, você é este homem do livro 127. Tente no momento em que Davi percebe que seu pecado foi descoberto e confessa sua culpa diante de Deus ao profeta de Deus para enfrentar a gravidade de seu pecado. Sua traição com Batseba e o assassinato de Uri não passaram despercebidos aos olhos de Deus. Natã, o divino orador, profere uma frase que marcará o restante dos fiéis dos depoentes. Davi ordenou severamente agora, portanto, a espada nunca sairá de tua casa, pois tu me desprezaste. Informação que deu início a uma série de tragédias internacionais na casa de David, causadas pela morte do filho que teve com Batseba. Essa proteção instantânea foi uma demonstração de juízo divino para o rei que tentou se esconder seu pecado de assassinato após Natã anunciar que a criança morrerá. David se volta para Deus em desespero, jejua e ora incansavelmente por 7 dias. David se curva diante de Deus e recusa-se o susque de ele comer de Ori puder anular o julgamento e S.A.U. salvando a criança vida. Embora um homem segundo o coração de Deus tenha sido enviado quando a notícia da morte da criança chegou aos ouvidos de Davi, seus servos hesitaram em contar-lhe porque estavam com medo de seu ato. Vendo o rei ficou muito angustiado enquanto a criança ainda estava viva, e ele pensou nisso depois de ouvir os murmúrios de seus servos. Durante a confirmação, Davi pergunta diretamente se a criança está morta, troca de roupa e adora ao Senhor viva, mas se ele ressuscitasse e viesse após sua morte, a resposta de Davi revela sua compreensão da soberania divina enquanto a criança ainda está viva. Eu poderia trazê-la de volta, ir até ela, mas ela não retornará para mim. 2 Samuel 12, 22-23 significa o início da série de tragédias na casa. Mas para Davi a paz prometida por Deus começa a se manifestar dolorosamente. E as palavras de Natã são confirmadas pelos acontecimentos que se seguem ao divino, uma sentença que é adquirida através da
Guerra familiar. O conflito de que o pecado de Davi teve um impacto devastador não apenas em sua vida pessoal, mas em toda a sua linhagem. Embora Davi tenha sido perdoado por Deus através do pecado e da justiça divina, a tragédia que se desenrola entre Amnon e Tamar é um dos primeiros desastres a acontecer à casa de David, incluindo a profecia de que a espada nunca deixaria a sua família com honra, deixar-se-ia consumir por desejo incestuoso e maldade para sua metade. Irmã Tamar, uma jovem virgem de grande beleza e bondade, movida por essa paixão pecaminosa, Amnon devolveu o plano de ter intimidade com Tamar, fingindo estar gravemente doente, e quando seu pai o acompanhou até seu quarto com o marido, alegando que ela presença seria consolada sem sozichar, David atendeu seu pedido e Tamar, inocente e obediente, foi até a casa de Amnon onde preparou comida para ele. Mas quando ela tentou servi-lo em seu quarto onde antes ele estava deitado sozinho, ele revelou sua escuridão. Ele deseja e sugeriu que se ele a quisesse como esposa ele deveria falar com o rei e que Davi poderia permitir a união, embora Amnon, controlado por seu desejo, tenha ignorado todos os apelos de Tamara. A Bíblia descreve isso claramente. Ele decidiu quando ouviu o que ele disse. Ele a forçou e adormeceu com seu segundo livro de Samuel 131. Esse estupro brutal não só destruiu a honra de Tamar, mas também não correspondeu ao número daqueles que trariam a casa de Davi após cometer esse ato. O desejo de Amnon transformou-se em repulsa. A Bíblia afirma que ele a odiava ainda mais intensamente do que a amava antes de ordenar que Tamar fosse banida de sua presença e expulsá-la de sua casa. Tamar, em profundo desespero e imensa vergonha, rasgou a túnica, símbolo de sua pureza, e cobriu a cabeça com cinzas em sinal de lamentação pela desgraça que se abateu sobre ela. Foi acolhida-se o ocorrido e lhe ofereceu refúgio, porém Absalão, o furioso, pediu a Tamar que ficasse calado sobre esse acontecimento. Quando Davi descobriu o que Amnon fez, ficou profundamente zangado, mas fez amizade com sua fúria, não tomando nenhuma atitude contra seu filho mais velho, talvez por causa de sua posição. Apesar da sua fúria, David optou por permanecer em silêncio, permitindo que a injustiça continuasse desfeita. Este silêncio de verão não apagou a ferida aberta na família, um acontecimento trágico que revela não só a fragilidade das relações familiares na casa de David, mas também as consequências do silêncio face à injustiça e à desordem moral que acompanha o próprio David. O pecado e suas consequências repercutirão por gerações e moldarão a trágica história de sua família. A vingança de Absalão começa logo após a terrível tragédia que destrói sua irmã Tamar. Amnon Tamar, humilhada pelos abusos do meio-irmão, refugia-se na casa do irmão de sangue, o que só se concretiza 2 anos depois, período durante o qual Absalão nunca expressa abertamente o seu descontentamento e até evita confrontos com Amnon, dando a impressão de que o assunto ela foi iluminada. Mas na realidade espera pacientemente que o preciso Tamar de Absalão termine quando ela oferece uma grande festa para os filhos do rei. Uma ocasião aparentemente festiva, e os convida sem mais delongas. Todos os seus irmãos, incluindo Amnon, levando todos a acreditar que se trata de uma celebração simples. Mas por trás desta fachada festiva está um plano onde preparado Absalão ordena a seus servos que matem Amnon na hora certa, esperando que ele fique bêbado para dar um sinal no auge da festa. Quando Amnon está despreocupado e vulnerável, Absalão ordena aos mortais. Amnon, que tinha a ordem de Absalão, todos os filhos do rei se levantam, cada um monta em seu cavalo e foge. 2 Samuel 1329. A morte de Amnon é rápida e brutal, revelando todo Absalão engoliu Absalão profundamente na casa de Davi e causou pânico geral entre os outros filhos do rei presentes no banco. Temendo por suas vidas, ele fugiu às pressas, semeando o caos no reino. Quando a notícia chegou a Davi, reescrever o principal matou Absalão, o que o deixou profundamente angustiado, mas ele rapidamente descobriu que apenas Amnon havia sido assassinado. O que mais preocupa David é que este acontecimento poderia ser o prelúdio de uma série de incidentes que dividiriam e destruiriam a sua família. Depois de Absalão ter satisfeito a sua vingança, não poderia mais permanecer no exílio em Jerusalém. Absalão refugiou-se com o seu avô materno, Talmaile, rei de Geshur, onde permaneceu por 3 anos durante este período de exílio. O ressentimento e a dor de Casser-Grã estavam profundamente entrelaçados com a morte de Amnon. David também sentiu a ausência de Absalão, mas seu exílio aumentou ainda mais a distância emocional entre pai e filho. Essa escavação depois de muito tempo semeou um encontro ainda mais devastador da família de David, um ato de vingança.
Embora fosse esperado enfrentar a relação de passividade de David com a cadeia de Quezena do crime da Quenaria, amamos mesmo mais tragédias. Após 3 anos de exílio no Geshur e Absalom permanental, a rebelião de Absalá é um dos períodos mais tumultuados na vida de Davi e na história do reino de Israel. Afastado de seu pai Davi, apesar de sua nostalgia, Davi parecia capaz de tomar uma decisão firme de trazer seu filho de volta. Foi antes que Joabe, o general de Davi, interviesse, vendo a angústia do rei e a crescente tensão que Joabe descobriu, como convencer Davi e permitir a morte de Absalão. Absalão foi trazido de volta a Jerusalém, mas a reconciliação completa com seu pai não ocorreu imediatamente, embora Davi tenha permitido que seu filho retornasse a Jerusalém. Quando voltou, tentou fazer com que Absalão se afastasse da corte real. Não por 2 anos, Absalão morava em Jerusalém sem ver o rei de frente. Situação que não fazia saciar a amargura, Deram-se rei sem Absalão começou a ganhar favor do povo de Israel. Era descrito como um homem de notável beleza e seu carisma atraía multidões. Absalão se posicionava nos locais da cidade onde julgava as causas do povo e obtinha proséismo. A justiça que ele gradualmente transmitiu mina a autoridade de David, preparando assim o cenário para uma rebelião em Hebrom, declarando-se rei e a comunidade. Para reunir seguidores leais, enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para anunciar a sua ascensão ao trono. À medida que o apoio público aumentava, Absalá preparou uma conspiração que se espalhou por todo o reino. Situação: decidi fugir de Jerusalém para evitar uma batalha na cidade. A decisão para Davi foi de dor e desespero, sabendo que a rebelião de Absalá era forte e que ele não resistiria a um chamado direto da cidade de Davi: levante-se, vamos fugir, porque não poderemos escapar de Absalão. 2 Samuel 1514. Com o coração pesado, Davi e seus seguidores cruzaram o vale de Cedron durante esta fuga e fugiram para o deserto. Muitos habitantes renderam o complexo no reino. Absalão, agora senhor de Jerusalém, consolidou seu poder e, no entanto, aproximava-se a batalha decisiva entre ele e Davi. As tropas de Davi foram reorganizadas e preparadas para enfrentar o exército de Absalão na batalha final de Caçuri em floresta. O treinamento das tropas de Davi deu-lhes um avanço durante a luta. Absalão, que tentou fugir nas costas de mula, viu seus longos cabelos presos nos galhos de uma árvore que ficava suspensa entre o céu e a terra. Não conseguiu aliviar a situação de Jó e ignorei a ordem do rei para salvar a vida de Absalão, paralisá-lo com 3 flechas. Matá-lo. 2 Samuel 18:1915. A morte de Absalão marcou o fim da rebelião, mas ele sofreu como um líder poderoso e respeitado. David nunca deixou de ser pai, e a perda do seu filho rebelde Absalão revelou a profundidade das suas emoções quando a notícia da morte de Absalão chegou até ele. David foi dominado por uma dor avassaladora, não conseguiu suprimir a sua dor, viu não só a derrota do traidor ou o fim do reinado do seu trono, mas também a ruptura do vínculo familiar, que no entanto tinha um lugar especial no seu vida. O coração de Davi sabia que Absalão havia morrido em batalha, e ele fugiu de seu cavalo e ficou pendurado pelos cabelos em uma árvore. Ele não se importava com a vitória que suas armas haviam conquistado para ele. Soou com uma intensidade que transcende o tempo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, porque eu não morri em vez de você, Absalão, meu filho. Samuel 2. Racá e Reve 3. De um pai que, apesar de tudo que Absalão fez antes da traição contra seu governo, até uma tentativa de tomar o trono pela força, ele prefere trocar sua vida pela de seu David. Ele prefere morrer do que ver seu filho perecer por meios mágicos. TAEOTR apresenta a expressão cumplicidade profundamente humana do amor paterno. Mesmo que Absalão se voltasse contra ele e quisesse usurpar o reino e forçá-lo a fugir de Jerusalém, que Absalão seria punido por sua rebelião. Mas o coração do pai clamava por misericórdia e reconciliação. Com a morte de Absalão, o reino de Israel entrou em relativo perieme. Adonias, o 4º filho de Davi, viu uma oportunidade nesta incerteza. Ele era o mais velho dos filhos que ainda estavam vivos aos seus olhos. Os herdeiros naturais do trono. Ele derrotou a Salomão, nascido de sua união com Batesaba. Ele ignorou a promessa de Davi e o retorno divino. Adonias decidiu agir sozinho, sabendo que alianças com figuras poderosas eram essenciais para garantir sua ascensão. Que serviu fielmente David em muitas batalhas e momentos decisivos, foi uma figura complexa cujas motivações nem sempre eram claras. O seu apoio à sua falta de escolha pessoal e insatisfação com os desenvolvimentos da corte, bem como seu longo serviço ao rei, aliou-se também com Adonias. Provavelmente na esperança de obter uma posição de destaque no novo governo,
que forma figuras com o enviado encorajado a continuar sua reivindicação ao trono. Uma grande cerimônia para se declarar rei ecoou no local e os convidados evitaram qualquer oposição. O evento aconteceu em Rogel de Gecoficientales-Strasse e eles vão apoiar, mas por tempo suficiente para evitar a intervenção imediata de Davi ou de seu ali. Adonias encontrou todos os seus irmãos, exceto Salomão, e selecionou os generais de Judá que o apoiavam, exceto aqueles que permaneceram fiéis ao profeta para Natã-Benai e à guarda real durante a cerimônia. Adonias sacrificou vacas, ovelhas e vacas gordas, demonstrações de riqueza e poder espiritual. Esses sacrifícios tiveram grande significado religioso e político e serviram para apresentar sua candidatura ao trono como um assento fortalecido por Deus, pois o Senhor se deleita naqueles que o temem. Na presença de Joabe e Abiatar, Campo reafirmou a legitimidade de sua reivindicação ao trono, sugerindo que o novo regime contava com apoio militar e espiritual. Embora este demônio real não tenha escapado à atenção de todos, Natã, o profeta e fiel conselheiro de Davi, como porta-voz do retorno divino, rapidamente percebeu a gravidade da situação. Ele sabia que se Adonias teve sucesso na promessa de Deus a Salau-se sobre o perigo que depois de tudo que Deus tem aqui para seu filho Davi, poderia vir de você ser meu sucessor e construir minha crônica do templo 286. Natã previu que a ascensão de Adonas causaria uma estabilidade ou estabilização guerra, ou recorreram a Bezeba, mãe de Salomão, e juntos elaboraram um plano para informar Davi sobre a conspiração e garantir que a promessa de Deus se manteria. Natã aconselhou Bezeba a perguntar diretamente a Davi se ele havia mudado de ideia ou se Adonias havia agido sem a permissão do rei. Faltava um ano para confirmar as palavras de Sabé e enfatizar a urgência da situação, como está escrito no Provérbio 211. O coração do rei é uma corrente de água que o Senhor direciona para todos os lugares. Natã sabia que Deus estava no controle, mas que era necessário agir com suor e suor, rapidamente. A estratégia de Natã e Bizaba funcionará perfeitamente. Bizaba apresentou-se a Davi e expressou sua preocupação com o destino de Salomão e do reino, enfatizando que ele deveria se tornar Adonias reis. Ela e seu filho estariam em grande perigo depois de seu discurso. Natã intervém e cancela suas palavras, informando a Davi sobre a cerimônia que Adonias realizou em Regeu para se declarar rei, avisando a Davi que se ele não agir, imediatamente o trono será usurpado pela mãe de Saldona, onde Deus prometeu quando seus dias seriam mais longos e você dormiria com seus pais. Seus descendentes criarão um de seus filhos depois de você e eu estabelecerei seu reino. Natã insistiu na necessidade de ação imediata. A resposta de Davi foi rápida e decisiva. Ele tentou fazer com que Salomão declarasse o OIN central para o processo junto com Zadok o sacerdote e o profeta de Natã-Benai. Salomão convertisse a Gonu, onde ele era rei de OIN, afirmando seu direito ao trono e frustrando os planos de Adonias. Esta ação rápida de Davi, inspirada por intervenções sábias Pomarés, tempo onde Adonias e garantia ou compliodo da promessa de Deus em 139 está escrito que o sacerdote Sadoc pegou um chifre com óleo na tenda e operou Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo se reuniu. Viva o rei Salomão! Logo após a grande unção, o som das trombetas, o povo celebrou Viva o rei Salomão e a cidade se encheu de alegria e celebração. Esta demonstração pública de apoio foi crucial porque deixou de joelhos o coração da nação. Foi com Salomão, um avivamento que consolidou em vão o poder de Salomão e destruiu todas as conspirações restantes durante esse tempo. Adonias e seus apoiadores ainda comemoravam sua vitória, sem saber dos acontecimentos que haviam ocorrido, quando em Jerusalém os ouviram gritar em seus ouvidos. A celebração de Adonias parou sob os primeiros reis, 140.449. O aparecimento de Adonias e seus seguidores é descrito em detalhes como se aproximando notícias devastadoras. Salomão foi proclamado rei e o plano de Adonias estava fadado ao fracasso quando ele percebeu a situação. O medo e o pânico rapidamente se espalharam entre Adonias e seus seguidores que agora estavam em perigo. Que antes apoiavam Adonias começaram a se dispersar, cada um tentando salvar sua vida. O clima festivo que reinava no banquete deu lugar ao desespero e ao caos. Adonias, que se via como legítimo, governando Israel por um tempo, a realidade de seu iminente cair, temendo por sua vida. Adonias correu para o hotel do Senhor e agarrou firmemente os cantos do hotel. Um gesto simbólico que implorava pela misericórdia e proteção de Deus. Em 150 está escrito que o novo rei lhe concede misericórdia quando ele estava no hotel. Adonias conheceu seu apenas o acaso foi. A sobrevivência estava nas graças de Salomão.
O pedido de asilo no santuário foi uma tentativa de comover o coração do novo rei Adonias e deixar uma mensagem a Salomão implorando-lhe que poupasse sua vida. Este ato de submissão revelou que Adonias tinha plena consciência de sua fraqueza no poder de Salomão e era dependente de sua graça. O tradicional pedido de Adonias para buscar refúgio em um hotel refletia a ação de valeceriam no coração do novo soberano Salomão, agora o rei de Israel. Recentemente OIN se viu diante de uma decisão decisiva de que poderia optar por eliminar Adonias e assim remover qualquer futuro ou herena de seu trebedo, mas em uma saudável demonstração de misericórdia ele encontrou em poupar a vida de Adonias, mas sob condições estritas no reino que o rei declarou que se ele se provar digno, nenhum de seus cabelos cairá no chão. Mas se alveredar e mord em posição, contanto que Adonias permaneça fiel e não tente novamente conspirar, sua vida seria preservada caso contrário. Sofreria as consonâncias, então Salomão declarou não apenas simpatia, mas também o potencial Adonias, dizendo que não tinha outra escolha. Aceitou a oferta de misericórdia de Salomão e foi levado perante o novo rei. Na presença de Salomão, Adonias curvou-se em total submissão. Num gesto generoso reconheceu sua inferioridade, Salomão permitiu que ele voltasse para casa. Mas as tensões persistiram mesmo que o perdão tenha sido concedido por Salomão, a decisão de Adonias, a graça do novo rei representou ambos. Uma demonstração de força e uma expectativa de que seu meio-irmão aceitaria sua nova posição sem muitos desafios, embora a história bíblica revele que não seria verdade. Nem seriam as doces intrigas do reino um pouco mais tarde. Da última vez que Adonias tentou recuperar ou conseguir formular um pedido que à primeira vista pode parecer trivial mas que tinha implicações políticas importantes. Eledin Inter abordou a mãe de Salcidizião para obter o seu favor junto do rei para que este pudesse casar-se com Aissag. A sunamita Abisag serviu como cuidador de Davi em seus últimos dias. E embora o texto bíblico sugira que não havia nenhuma relação íntima entre eles na cultura da concepção, a concultura da concepção ao pedira mão de Abisag, Adonias sabia que isso seria visto como uma tentativa de aproximar-se do trono, pois a posse de concubinas reais poderia ser interpretada como um direito ao poder. Com este casamento, ele sutilmente tentou vender uma posição de influência à autoridade defendendo humildemente Salomão Betzaba. Talvez se Salomão compreendesse completamente as implicações do gesto de Adonias, ele pedisse a Salomão sua sudorica, um presente dado diretamente a ele por Deus. Descrito em 1 Reis 312, darei a você um coração sábio e inteligente como nunca antes. O pedido era uma tentação velada para legitimar uma nova reivindicação ao trono em 1 Reis 22. 224 Salomão respondeu firmemente porque és tu, a abiportação do sol e dele ou do reino. Sabendo que a concessão desta ligação abriria a porta a um novo ciclo de conspiração. Salomão percebeu a gravidade da situação e concluiu que Adonias continuava a ameaçar a sua soberania e não tinha outra escolha senão tomar uma decisão decisiva ao passar para o lado de Salomão. Medidas para garantir seu trono de Adonias tentando usurpar sutilmente a segurança do poder através deste pedido, quebrando a confiança e comprometendo-a. Segundo Clancy em Ogrean, que ainda representava Adonias, Salomão decidiu afastar de vez seu meio-irmão. Ele entendeu que ele permitiria que Adonias continuasse sua vida com suas ambições veladas ameaçando seu governo demoníaco e o estabelecimento de autoridade. Tentei executar Adonias eliminando assim qualquer possibilidade de novas conspirações. Esta decisão não foi tomada levianamente mas foi necessária para garantir a continuidade do seu governo, segundo David um fenômeno. Um comandante da Guarda Real e um homem com absoluta confiança em Salomão foi preso por ter compilado fielmente e sem hesitação esta ordem. Benaías matou Adonias, garantindo assim que o trono de Salomão fosse protegido de qualquer ameaça futura ou ação vital do servo pré-estar. E para mostrar que Salomão não toleraria qualquer traição, além disso Benaías foi encarregado de lidar com outras figuras perigosas para a estabilidade do governo, como Joabe que apoiou Adonias em sua traição. Joabe buscou refúgio no hotel do tabernáculo, acreditando que a santidade do local lhe garantiria proteção. Mas Salomão decidiu eliminar todas as ações planejadas que Benaia realizaria, tirando a própria vida para que pudesse se tornar homem. O perigo potencial para a linhagem que Deus escolheu para governar Israel, e a história da casa de David é uma narrativa de grandeza e tragédia inseparáveis. E o seu resultado oferece uma reflexão profunda sobre as consoantes da desobediência para o regresso de Deus.
Um homem marcado por fragilidades humanas que deixaram cicatrizes profundas em sua vida e na vida de seus descendentes. Samuel 1210. Essas palavras ditas pelo profeta Natã revelaram o peso de suas transgressões e a inevitável sequência destrói sua família. O início desta tragédia foi decisão do próprio Davi sucumbir à tentação e tomar Batseba como esposa, o que levou não apenas ao adultério, mas também ao assassinato do Sesaborrém sinceramente leal de Davi, e foi perdoado. A desobediência de Davi de forma impiedosa não apenas trouxe sofrimento para si mesmo, mas se tornou uma maldição que afetou a integridade dos fenômenos fatídicos. Os fenômenos fatídicos, seguindo seus passos na fé e na orientação, eles foram vítimas de suas próprias ambições, paixões e rivalidades. A luta pelo trono entre Adonias e Salomão, que terminou com a morte de Adonias. Nesta série por Osagem, a história da casa de Davi não é apenas uma lição de desobediência e consequências, é também uma história de aprendizado e de misericórdia infinita de Deus. Davi, apesar de seus erros e pecados, ele foi um homem que evitou a consciência de suas faltas, mas se submeteu à justiça divina ao reconhecer sua própria culpa. A compreensão profunda é o que distingue um homem segundo o coração de Deus, e de foi Aposiels de Humus. David compara a história ao centro da dor. A promessa de Deus a Davi de que sua linhagem duraria para sempre não foi cumprida por causa da perfeição de sua casa, mas por causa da fidelidade de Deus apesar de todas as falhas humanas. Deus cumpriu sua promessa e foi da casa de Davi que veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Essa é a maior tesilha da graça de Deus, que leva aos quebrantados e traz a redenção da casa de Davi com todos os seus tragédias. O seu culminar na vinda do Messias, o filho de David, que traz a salvação a toda a humanidade. Portanto, a última lição da história da casa de David é ao mesmo tempo um aviso e uma mensagem de esperança. É um aviso sobre o custo do pecado, como nossos olhos podem ser usados não só por nós, mas também por aqueles que nos rodeiam. E ao mesmo tempo é uma mensagem de esperança mostrando que apesar dos nossos erros, Deus está sempre pronto para perdoar seus erros e fulmir-se. A vida de Davi é um exemplo poderoso de que a misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados e que mesmo em meio ao que eu disse, o plano divino de redenção continua a se desenrolar. Se esta história for dedicada a reflexões sobre a vida que você responde ao chamado de Deus, não perca esta oportunidade. Inscreva-se no canal Alerta Ativo e continue descobrindo essas poderosas histórias bíblicas, porque o verdadeiro suor está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Deus abençoe.